Fala aí, galera, mais um vídeo sobre saúde mental e neuropsiquiatria. E desta vez, como eu havia prometido, estarei falando sobre psicofármacos. Então, são alguns medicamentos usados no tratamento da neuropsiquiatria. Muito bem, então vamos nós. Tratamento, então, somático, como nós falamos naquele outro vídeo, que o tratamento somático ele inclui os psicofármacos mais a eletroconvulsoterapia. Mas, neste primeiro momento, nós estaremos falando sobre os psicofármacos. Bem, o primeiro grupo de psicofármacos que nós temos são os psicolépticos. Esses psicolépticos vão ser drogas que elas atuam diminuindo a atividade psíquica normal ou alterada. Então, esses psicolépticos, como nós vimos, eles vão diminuir a atividade psíquica. O outro grupo de psicofármacos são os psicanalépticos. Então, nós vimos os psicolépticos que diminuem a atividade psíquica. Os psicanalépticos são drogas que aumentam a atividade psíquica normal ou diminuída. O terceiro grupo, psicodislépticos. Esses são drogas que promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais, como alucinações, ideias delirantes, euforia. E o uso desses psicodislépticos normalmente é de forma ilegal. Então, esses psicodislépticos, eles promovem o aparecimento de alucinações, de ideias delirantes, ou de euforia. O quarto tipo de psicofármacos são os normalizadores psíquicos. Esses normalizadores, eles não atuam no estado psíquico normal, mas eles podem ser utilizados para corrigir o estado psíquico alterado. Então, neste primeiro momento, nós estaremos falando sobre os psicolépticos. Pretendo gravar um vídeo para cada um tipo de psicofármaco, para o vídeo não ficar tão longo, e cansativo para vocês. Então, primeiro que nós vamos estar falando são os psicolépticos. São aqueles fármacos que diminuem a atividade psíquica. Como a gente pode observar aqui nesta imagem, os psicolépticos, eles podem ser de três tipos: os hipnóticos, os ansiolíticos e os neurolépticos. Então, psicolépticos, medicamentos que diminuem a atividade psíquica, eles podem ser divididos em três tipos: hipnóticos, ansiolíticos e neurolépticos. Nós estaremos primeiro falando dos hipnóticos, depois dos ansiolíticos e, por último, os neurolépticos. Bem, quando a gente fala em hipnóticos, nós vamos estar pensando naqueles fármacos que induzem o sono. Que fármacos são esses? O pentobarbital, flurazepam, nitrazepam. Esses são medicamentos hipnóticos que induzem o sono. Quando a gente fala em ansiolíticos, nós vamos estar pensando em medicamentos que aliviam a ansiedade, Normalmente são usados em pacientes com quadro de ansiedade. Então, eles aliviam essa ansiedade, a tensão, sem interferir excessivamente, ou muito, interferir muito em outras funções cerebrais. Então, dentro desse quadro, psicolépticos, que são aqueles medicamentos, aqueles psicofármacos que diminuem a atividade psíquica, nós temos os hipnóticos, que induzem o sono, os ansiolíticos, que aliviam a ansiedade. Dentre eles, a gente tem aí o diazepam, lorazepam. Então, são medicamentos usados para diminuir a atividade psíquica. E como a gente não tem como não falar de efeitos colaterais, nós vamos encontrar aqui alguns efeitos colaterais desses hipnóticos e ansiolíticos. Deixa eu só tirar daqui para não atrapalhar a gente.
colaterais são esses? A sonolência, que acaba ficando acentuada, a perda de coordenação, a fadiga. Se a mulher estiver amamentando esse tipo de medicamento, a droga passa no leite materno, então mulheres em tratamentos com psicolépticos, principalmente hipnóticos e ansiolíticos, não podem amamentar. Malformações fetais, por isso que é importante, né, um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento. Uma confusão mental também pode ocorrer como efeito colateral e lentidão. Eu trouxe aqui alguns efeitos colaterais. É óbvio que a gente tem vários efeitos colaterais. Quando a gente pega uma bula desses medicamentos, ou de qualquer medicamento, normalmente o efeito colateral é tão grande que a gente até desiste de ler, né? Para poder senão a gente vai desistir de tomar o remédio. Então, é importante a gente conhecer alguns efeitos colaterais, porque caso ocorra, a gente não fique, né, não entre em desespero. Então, psicolépticos, hipnóticos e ansiolíticos que nós vimos. Seguindo aí, deixa eu chegar de novo para baixo. Nós temos aqui os psicolépticos, antipsicóticos ou neurolépticos. Então, dentro desses psicolépticos que nós estamos vendo, que é o primeiro grupo de psicofármacos, nós já vimos os hipnóticos, os ansiolíticos e agora, por último, os neurolépticos. Bem, esses neurolépticos, que também podem ser chamados de antipsicóticos, eles vão reduzir os sintomas psicóticos, como alucinações, como ideias delirantes. Então, são medicamentos mais pesados, como a clorpromazina, que é o Ampliqutil, o haloperidol, que é o Aldol, e outros fármacos aí, os mais comuns que a gente tem, o clorpromazina, o haloperidol. Então, são medicamentos mais pesados e que eles vão reduzir sintomas psicóticos, como alucinações e ideias delirantes. Então, a gente observa que um paciente psiquiátrico, muitas das vezes, com distúrbio psíquico, ele não usa só um tipo de medicamento, ele acaba usando vários tipos de medicamento, juntando com os neurolépticos, os ansiolíticos, o hipnótico e outros, né, antidepressivos. Então, acaba, né, tendo uma gama de tratamento. A gente observa também que em neuropsiquiatria, né, em psiquiatria, a cura, ela quase se torna, né, impossível. Os medicamentos, esses psicofármacos, eles vão aliviar os sintomas, ok? Então, é de uso contínuo, prolongado, não tem como parar de usar esse tipo de medicamentos. Bem, efeitos colaterais desses neurolépticos aí que eu falei, do haloperidol, que é o mais comum, a clorpromazina. Primeiro, né, a retinite pigmentosa é um exemplo, eu até coloquei uma imagem aqui, onde a retina do paciente ela fica com manchas, né? Então a gente chama de retinite pigmentosa. Um outro efeito colateral dos neurolépticos é a xerostomia. Xerostomia é um termo técnico para secura excessiva na boca. Muitos medicamentos causam essa xerostomia. Náuseas e vômitos, disfagia, né? A fome, né? O paciente ele fica com essa parte de alimentação muito alterada, impotência ou alterações de ejaculação, a esofagite de refluxo também, uma hipersalivação, que tem um termo técnico que é cialorreia, que é o excesso de saliva, né? Então, alguns pacientes aparentam pra gente assim, babando, né? Com aquela secreção excessiva de saliva. E uma síndrome que nós chamamos de síndrome neuroléptica maligna. Bem, nesse próximo aqui, eu vou falar, lá na frente tem um outro slide, eu vou estar falando para vocês dessa síndrome.
A icterícia também é um efeito colateral. O priaprismo, esse priaprismo, em alguns medicamentos, eles podem causar, que é uma ereção do pênis por um período prolongado, porém dolorosa. Então, a ereção é prolongada, porém com dor, ok? Priaprismo. Sedação, urticária, distúrbio de ritmo cardíaco, tontura, incontinência urinária. Então, são efeitos colaterais mais comuns que a gente acaba observando. Mas dentre todos eles, eu coloquei aqui para vocês alguns grifados. Então, a gente vai frisar mais esses grifados. Desde o primeiro slide aqui, que nós falamos dos efeitos colaterais, a hipersalivação, que é muito comum, a síndrome neuroléptica maligna, que a gente vai falar lá na frente, a sedação, tontura, a incontinência urinária. Então, para vocês depois voltarem aqui no slide, voltarem para ouvir o vídeo novamente, preste atenção nesses que estão sublinhados, ok? Amenorreia. O que é amenorreia? Ausência de menstruação. Constipação. Acatisia é onde o paciente ele fica parado, ele fica estático. Convulsões. Síndrome, acatisia. Acatisia é o paciente que ele não consegue ficar parado, pelo contrário que eu falei. Acatisia é aquele movimento, é como se fosse um paciente inquieto, ele não fica parado no mesmo local. Síndrome parkinsoniana, aquele tremor nas mãos. Poliúria, que é um aumento, né, do volume urinário. Hipotensão ortostática. O que é hipotensão ortostática? Quando a gente fala em hipotensão ortostática, a gente vai estar se referindo quando o paciente ou quando a gente mesmo está deitado e você levanta rápido. É como se o teu organismo, né, ele não conseguiu acompanhar aquele movimento brusco. Então, tá deitado, levanta rápido. Tá sentado, levanta rápido. Isso daí pode causar uma hipotensão ortostática nas pessoas. E em pacientes em uso de neurolépticos é comum acontecer. Bem, a síndrome neuroléptica maligna que eu queria falar para vocês, ela inclui, né, alguns sintomas que eu já vou colocando todos aqui. Primeiro, né, a rigidez muscular, que ela é importante, né? Então o paciente ele fica rígido. A febre pode ocorrer, a instabilidade autonômica, o que é isso, né? Do sistema nervoso autônomo, ataque cardíaco, sudorese, taquipneia, elevação da pressão arterial, isso a gente chama de instabilidade autonômica. E a confusão mental. É muito comum em pacientes em uso de haloperidol apresentar uma rigidez, tanto de membros, de face, boca. Então, essa rigidez aí, ela é corrigida normalmente, né, com Fenergan, com biperideno, que são antialérgicos. Então, o que vocês vão observar aí no decorrer aí da vida de vocês, no ambiente hospitalar? O paciente que faz uso de haloperidol, de clorpromazina, desses neurolépticos aí, acompanham o uso de algum antialérgico. Então, normalmente é o aldol com Fenergan, é o aldol com biperideno, que é o outro antialérgico. Então, a gente vai observando que esse antialérgico, ele ajuda a diminuir ou a evitar essa síndrome neuroléptica maligna. Então, muitas das vezes o paciente aparece pra gente com o rosto torto, com o pescoço, com o braço. E aí, né, normalmente, o médico prescreve uma ampola de Fenergan intramuscular e aquele paciente melhora. Então, vocês vão acompanhando isso, vão vendo que o tratamento, ele se faz junto com antialérgicos, ok? Bem, eu vou parar nesse vídeo aqui, volto no próximo vídeo falando dos psicanalépticos. Até lá, fiquem com Deus.